Crianças, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um domingo, mais uma aula da nossa EBD online, né? Nossa aula em casa, da nossa revista da CPED do segundo trimestre. Hoje a nossa aula é de número 7 e que tem o título O Dom da Profecia. Então, vamos lá. A Bíblia diz: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Está lá em 2 Pedro 1, 21. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios 12, 10 e 14, do 1 ao 3. Conhecendo mais de Deus. Dentre as muitas formas de falar de Deus ao seu povo, temos o dom de profecia, que é uma forma especial de Deus falar no seio da sua igreja. Uma importante ferramenta utilizada para alcançar nossa mente e coração. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em linguagem humana. Vamos para o nosso primeiro tópico, que temos aí uma mensagem inspirada por Deus. O apóstolo Pedro revela uma verdade fundamental sobre a profecia, quando escreve: pois nenhuma mensagem profética vem da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Com esta sentença, o nosso amado apóstolo faz a afirmação de que a verdadeira profecia é fruto da ação de Deus, e é Ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Aqui ele quis dizer que, quando nós entregamos alguma profecia, não é porque nós estamos entregando a profecia que ela vem de nós. Não, ela não vem de nós humanos. Ela é uma ação de Deus. Ela vem de Deus. Deus nos usa para trazer essa profecia para a igreja. Continuando. Portanto, ninguém pode falar da parte de Deus, se do céu não lhe for concedido. É a mesma coisa que você não pode falar, né? Que foi Deus quem falou, se não veio do próprio Deus. A verdadeira profecia é resultado da inspiração divina. Por isso, muitas das profecias relatadas na Bíblia iniciaram com o prólogo. Assim diz o Senhor. Em relação às profecias, vale um alerta. As profecias que não têm a inspiração divina devem ser rejeitadas. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Né? A palavra de Deus ela nos alerta realmente de falsos profetas. Falam que muitos falsos profetas se levantarão, mas nós vamos saber quando algo vem de Deus, porque nós temos o quê? Que comprovar que aquilo ali veio de Deus e não de um falso profeta, trazendo mensagens que não vêm da ação de Deus. Próximo. Toda profecia deve passar pelo teste das Escrituras e, em tempos de falsos profetas, vale o conselho relatado pelo profeta Jeremias, em que Deus relembra o poder das Escrituras Sagradas, como uma marreta e fogo para quebrar e queimar as falsas profecias. A verdadeira profecia ela é harmoniosa com a palavra do próprio Deus, porque as Escrituras têm o Espírito Santo como seu supremo, e é o próprio Espírito que fala na profecia. Não podemos, assim, haver dissonância. Então, como eu disse que quando algo vem de Deus, a gente vai saber porque nós temos a Bíblia. E nas nossas escrituras sagradas, que é a nossa Bíblia,
vai estar ali tirando a prova, né, de que aquilo ali veio do céu, veio de Deus e não de falsos profetas. Seguindo, então aqui nós temos o nosso primeiro revisando. Letra A. Qual a condição fundamental para a verdadeira profecia bíblica? Então aqui vocês vão responder com esse primeiro tópico aí que a gente estudamos, que está lá o entendimento dessas perguntas. Letra B. Qual o principal filtro para as profecias? As perguntas estão fáceis, as respostas estão bem legíveis nesse primeiro tópico que nós estudamos. Como a tia disse, vocês só avançam daqui para o segundo tópico quando vocês responderem o primeiro revisando, tá bom? Vai por tópico. A gente estudou o primeiro tópico, veio o primeiro revisando, vocês fazem o primeiro revisando e depois a gente pula para o segundo tópico, tá? Então, vamos lá, depois de respondido, vamos avançar para o segundo tópico. Transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. No momento em que a profecia é transmitida, né, é passada, falada, não é Deus que está falando, mas é o homem que está o quê? Transmitindo, né, está falando, está passando o que de Deus recebeu, o que Deus deu a ele para falar. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem, como está ordenado que se faça, que é a prova que a tia falou, de tirar a prova se vem de Deus ou não, ou se é falso profeta. E se fosse o próprio Deus que viesse nos falar, nós não precisaríamos, né, julgar a mensagem, tirar a prova da mensagem. Continuando. Portanto, a profecia na igreja deve ser julgada, tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Continuando. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Isso ocorre por conta da participação humana na administração desse dom na igreja. Então, aqui nós temos no nosso segundo revisando, com apenas uma perguntinha de marcar X. E aqui ele vai falar sobre a administração do dom de profecia, né? Como que é administrada esse dom de profecia. Vamos lá. Em relação à administração do dom de profecia, marque um X na característica verdadeira para esse dom. Ocorre exclusivamente por Deus, sem a participação do homem. Ocorre por inspiração de Deus agindo no homem. Ou ocorre por possessão de Deus no homem. Aqui você achar que é verdadeira, você marca seu xizinho lá, tá bom? E próximo. Nosso terceiro tópico, edificando e consolando a Igreja de Cristo. O dom da profecia é para a Igreja e deve ser usada nela sabiamente, para que os crentes recebam edificação. A Bíblia fala de uma atenção no seu uso e deve ser considerada. Quando 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, os outros devem analisar o que está sendo falado. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Quando o dom da profecia é usado conforme a orientação bíblica, traz muitas bênçãos. A igreja, ela é edificada, exortada, consolada e preparada para a batalha. A Bíblia nos revela que onde não há orientação de Deus, impera a desordem, ou seja, impera o erro, né? Por esses outros motivos é que o apóstolo Paulo dá tanto destaque a esses excelentes dons, encorajando todos os cristãos a buscá-lo.
A verdadeira profecia edifica a comunidade, ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a toda a igreja. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir. Pode haver, de fato, uma repreensão e advertência, mas todo o propósito deve ser positivo, o fortalecimento da fé e da pátria cristã. E agora nós estamos no nosso último revisando, no nosso terceiro revisando, com duas perguntinhas. Letra A. Qual o principal objetivo do dom de profecia? Qual o principal objetivo do dom? Letra B. Qual o principal local onde o dom de profecia deve ser administrado? Nós falamos desse local que nós convivemos muito, podemos dizer, né? E se alegramos de conviver nele. Bom, nós acabamos a lição aqui, né? Espero que até quando vocês chegarem aqui, vocês já tenham respondido os 3 revisando de vocês, porque daqui para frente nós vamos fazer a correção, para que vocês entendam, né? Verifique se vocês acertou ou não, e para que vocês venham a entender. Qualquer dúvida sobre a resposta de vocês, vocês podem deixar lá no nosso grupo lá, perguntando, que a tia vai estar explicando, tirando a dúvida de vocês. Então, vamos lá para a correção. Aí, nós temos o nosso primeiro revisando, que a nossa primeira pergunta, letra A, diz assim: qual a condição fundamental para a verdadeira profecia bíblica? Então, nós temos aí a resposta. A verdadeira profecia é fruto da ação de Deus. E aí nós temos a letra B. Qual o principal filtro para as profecias? As profecias que não têm a inspiração divina devem ser rejeitadas. Aí o nosso filtro é o quê? Saber, né? Comprovar se a nossa profecia está vindo diretamente de Deus, né, dos céus, ou é simplesmente uma falsa profecia. Nosso revisando 2. Em relação à administração do dom de profecia, marca um X nas características verdadeiras para esse dom. E a nossa resposta é a segunda. Ocorre por inspiração de Deus agindo no homem. Deus é quem dá a profecia para o homem e ele é usado como instrumento de Deus para trazer para a igreja. Vamos para o nosso terceiro revisando, a letrinha A. Qual o principal objetivo do dom da profecia? É a edificação da igreja, né? Na nossa edificação. Qual o principal local onde o dom de profecia deve ser administrado? Na igreja. E assim nós terminamos nossa correção e a nossa aula de hoje. Bom, eu desejo a vocês, crianças, que vocês tenham todos um bom domingo, uma semana abençoada. E que domingo que vem nós possamos estar novamente aqui juntinhos para dar início à nossa lição número 8. A tia agradece a participação de vocês. Tenha um excelente final de semana. Beijo!